Boa noite. E boa noite aos nossos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Vamos aqui para os nossos recadinhos breves. Desligar os celulares. Ainda dá tempo, quem não desligou. E aquela tradicional pergunta: alguém está vindo pela primeira vez? Opa, tem um casal ali, sejam bem-vindos à nossa casa de paz e amor em Jesus. Qualquer explicações, se precisar, as meninas que estão lá atrás, a Lourdinha que está aqui, ou no final do trabalho, estamos aptos aí a conversar. Sejam bem-vindos, viu? E lembrando da campanha das cestas básicas, são 350 cestas básicas todos os meses, 350 famílias assistidas que vêm buscar as cestas básicas. Já me perguntaram como é o processo. Existe todo um cadastro, todo um processo para que as assistidas recebam as cestas básicas, ok? A propósito, se vocês quiserem um dia conhecer o trabalho, segunda-feira de manhã, elas estão aí, a equipe da assistência social. Sábado também, de manhã, um trabalho intenso. Venham conhecer como funciona, como é a dinâmica da assistência social com as famílias, inclusive com as crianças no sábado. Não esqueçam também, tem o site do nosso Paz e Amor, www.pazeamor.org, ok? Vocês podem até me perguntar, né? Mas não teve a feira esses dias? Teve a feira. Mas nós continuamos com a campanha das cestas básicas, porque chega agora no mês de dezembro, o processo é um pouco mais apertado. Entregamos 3 cestas, porque vem o Natal, depois janeiro e fevereiro tem férias da assistência social, né? Então nós precisamos continuar com a campanha, ok? Estou sendo bem rapidinho hoje, porque hoje é o dia do livro do mês, que a diretoria de doutrina nos passa. Vamos dar uma pausa hoje com o tema do Evangelho e vamos nos dedicar aqui com o livro do mês. A nossa programação hoje vai transcorrer da seguinte forma: leitura da mensagem, Evangelho e prece inicial. Começando, inaugurando aqui conosco, a nossa querida Luciana Almeida. As vibrações e prece final hoje com a nossa querida Glória Pecchio. Está aqui escondidinha, concentrada, trabalhadora aqui da equipe também. E o tema do mês, do livro, gratidão. Estará com o nosso querido Eduardo Barcelos. O Eduardo trabalha às segundas e às quintas. Às segundas ele está aqui no Paz e Amor. Às quintas, sábados e domingos, às vezes, no Caspage. Desenvolve um trabalho lá fantástico, lá com a equipe, nosso querido Eduardo. Mais algum dia aqui? Além da segunda? Segunda-feira, e quando tem palestra, né? Convida ele para a palestra, ele está por aqui também. É um trabalhador incansável aí. Assim que é bom, né? Temos bastante trabalho. Muita paz, muita luz a todos nós. Que tenhamos uma noite de muito aprendizado. E que possamos, ao sair daqui, levar conosco todo o aprendizado que o Eduardo vai nos passar. E a Glória nas vibrações e a Luciana nas mensagens. Vamos lá, Lu. Boa noite. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Intercâmbio. Assim como todas as coisas estão interligadas,
Todas as pessoas se interrelacionam. Ninguém vive sem o concurso de alguém. Todos se ajustam ao mecanismo da lei. Cada qual cumpre sua função. Por mais insignificante, toda tarefa é de fundamental importância. Escreveu o poeta que não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Fazemos parte de um imenso organismo. O que acontece aos outros é o que, de certa forma, nos acontece. Fisicamente distanciados, mentalmente próximos. Vivemos imersos num oceano de ideias e emoções. Quem tende a isolar-se, foge à harmonia do todo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materiolona. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Vamos fechando os nossos olhos, nos ligando à espiritualidade amiga que desde cedo prepara esse ambiente para nos receber, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse Evangelho, pedindo que a espiritualidade oriente as palavras do Eduardo e que nós possamos, com os nossos corações abertos, receber esses ensinamentos. Que assim seja. Boa noite a todos. Rogo a Deus que ilumine e abençoe minhas palavras para que elas se tornem úteis para todos nós. Hoje, nosso tema é o livro do mês, que é Gratidão. Gratidão foi psicografado por Carlos Antônio Bacelli e ditado pelo espírito do irmão José. Em poucas palavras, o irmão José, quando encarnado, foi seguidor do apóstolo Paulo. Já em meados do século XIX, participou ativamente da codificação da nossa doutrina espírita, sendo que fez, segundo o autor, algumas inserções no Evangelho segundo o Espiritismo. Já Carlos Bacelli, desde muito cedo, adentrou na doutrina espírita. E teve o grande prazer de fazer parte do ciclo de amizade de Chico Xavier, junto com outras grandes vultos do Espiritismo, Arnaldo Rocha, Geraldo Lemos, dentre outros. Isso posto, o livro Gratidão. Como eu disse, o livro Gratidão foi psicografado por Bacelli e ditado pelo espírito do irmão José. E do que se trata o livro? Se trata dos dizeres de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não comenta os dizeres de nosso Senhor. Ele se encanta e mostra esse encanto no livro. Então, para que a gente tenha uma ideia global, eu fiz uns pequeninos resumos do livro. O livro contém 50 capítulos, muito curtinhos, de uma página e meia,
mas riquíssimo em conteúdo. Recomendo. Bom, o livro, como eu disse, é de passagens do Evangelho. E ele começa no capítulo 1, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso nós vamos encontrar lá no capítulo 4 de Mateus, no versículo 4. E o que o irmão José nos recomenda a lembrar? Ele recomenda de lembrarmos de que, da mesma maneira que o corpo necessita do alimento, o espírito também não pode prescindir de seu alimento, que é o alimento da alma. A gente costuma cuidar muito do corpo, né? Nós fazemos 3 refeições por dia, em média, às vezes mais, às vezes menos. E mais ou menos a gente faz, em média, uma vez por semana, o Evangelho segundo o Espiritismo. O autor, junto com o seu mentor, irmão José, tem um livro também bastante interessante, muito adotado aqui pela gente, que é o Vigiai e Orai, que são preces curtas e que muitos de nós aqui adotamos ele, inclusive no Evangelho do Lar. Ele nos diz que o pão simboliza as exigências do mundo material, a luta pela sobrevivência, enquanto que a palavra que procede da boca de Deus representa o anseio íntimo. Porque, como nós sabemos, nós somos filhos de um único Pai. E na essência, por menos que pareça, na essência nós somos bons. Nós sabemos que a nossa doutrina é alicerçada em 3 grandes alicerces: religião, filosofia e ciência. Pois o maior filósofo foi Sócrates. E ele dizia, já na época, em 480 a.C., que ninguém faz o mal porque quer, faz o mal por ignorância. Porque se soubesse o prazer que dá fazer o bem, jamais praticaria o mal. Então nós temos lá nas leis morais a lei da destruição. Por mais incrível que apareça a palavra, é uma lei divina sim, mas manda destruir exatamente ainda os requisitos do mal que habita dentro de nós. Lembra também, com muita propriedade, que ninguém lesa a outrem sem causar mal a si mesmo. A gente costuma a ter dificuldade alguma, eu falo por mim, algumas passagens. Uma delas, eu tinha muita dificuldade, é quando o apóstolo Paulo dizia, em tudo dai graça. Que eu dizia, não é possível dar graça em desgraça, né? Mas, na verdade, o que ele queria dizer que a gente só pode fazer mal para nós mesmos. Essa lógica parece, a princípio, não ter lógica, né? Porque quando a nossa ação má produz o mal em alguém, esse alguém que recebeu a ação está em ajuste de contas. Ele está colhendo aquilo que ele fez no passado. Aí que a gente começa a notar a grande importância do perdão. Porque aquele que recebe uma má ação, e a má ação causa efeito nele, se ele perdoar, ele extinguiu suas dívidas. Mas como bem nos lembrava Jesus, é lícito que o escândalo venha, mas ai daquele para quem o escândalo vier. Então, quando nós praticamos uma má ação, nós estamos de fato fazendo mal a nós mesmos. E isso também o autor nos lembra. Já nos capítulos seguintes, ele comenta a passagem onde Jesus dizia, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Ele lembra com essa passagem que muitas vezes a gente está tão preocupado no nosso ganha-pão, em sustentar nós mesmos, que esquecemos de doar um pouco de nós para os outros. A gente esquece que a caridade é remédio para a alma. Que quando a gente pratica o bem, na verdade, nós estamos plantando o nosso futuro. Então, a importância da caridade, a importância do amor. Aliás, o mentor do irmão José, que foi o apóstolo Paulo, ele dizia que o amor é o único caminho. Caminho para onde? Caminho para a felicidade, caminho para mundos felizes.
E o Bacelli, nesse livro Vigiai e Orai, ele faz um comentário do Bom Samaritano. E ele comenta, grosso modo dizendo, ele comenta a parábola do Bom Samaritano. E ele destaca que é sim importante ele ter posto o ferido no cavalo, ter levado na hospedaria, mas que a ação principal foi a caridade do tempo. Porque se ele não dispensasse o tempo seu, nada daquilo bom ele teria feito. É o autor do livro também, o irmão José. Já no capítulo seguinte, diz Jesus: se alguém obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Nós vamos encontrar lá em Mateus, capítulo 5, versículo 41. Esclarece-nos que a 2ª milha que Jesus nos orienta a seguir com quem nos constrange a caminhada é a milha do conhecimento. Ou seja, já estamos mais cansados e mais maduros na 2ª milha. E melhor ainda, se ele exigir 1 milha, a 2ª a gente faz por amor ao próximo. Então é a milha do conhecimento, é a milha de adquirir sabedoria, é a milha de ganhar bagagem para a verdadeira morada, que é a nossa pátria espiritual. E vai além. E quando Jesus disse: mas o que sai da boca do homem vem do coração, e isso que contamina o homem. O que sai da boca do homem é que processa do seu interior e reflete a condição espiritual. Porque a mesma palavra que consola é a palavra que fere. O que difere uma da outra? É o nosso livre-arbítrio. Nós podemos tanto falar o bem quanto falar o mal. Então, é uma consequência de nós para conosco. E a seguinte: mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? O Cristo, em sua caminhada pelo mundo, nunca se mostrou disposto a satisfazer a curiosidade dos hipócritas, que haveriam, com certeza, caso fosse atendido, de continuar a negá-lo. Ou seja, essa passagem ele nos lembra da passagem do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, quando Jesus disse: eis que estou em sua porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, para a gente estar na companhia do Cristo, basta a boa vontade. Basta a vontade de querer fazer o bem. Basta querer amar o próximo. Querer e pôr em prática. Porque também ele nos lembra que ter vontade é só um passo. Porque se a gente parar só na boa vontade e não fazer ação, nós seríamos como aquele sal insípido que Jesus dizia. Porque seremos sempre sal porque somos filhos de Deus. Mas se não praticarmos a boa ação, seremos aquele sal sem sabor, aquele sal inútil. Então isso também nos lembra com bastante propriedade. Mais adiante, passadas que foram a tentação de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno, em Lucas capítulo 4, versículo 13. Seja qual forem as dificuldades, não ignores que elas haverão de passar, não cedas ao assédio do mal, e a tentação que experimentas terminará por a refazer. Se te ocupas, pois, com o bem, e mesmo assim experimentas o assédio constante da tentação de todos os matizes, não te rendas à depressão. Não questione o valor da prática do bem em tua vida, e nem duvides da eficiência da prece. Aqui é aquela passagem onde Jesus foi tentado no morro, e que ele lembra a nós que a qualquer instante, a qualquer momento, no seu íntimo você pode fazer uma prece. E a prece é um pedido de socorro ao Pai, pois o nosso Pai terreno nos socorre quando a gente pede. Imaginemos nosso Pai celestial. Então estejamos sempre atentos, não só nos momentos difíceis, mas também de lembrar de agradecer. Aliás, se todos se lembram, o nome do livro é Gratidão, porque agradecer também faz parte da nossa evolução. Agradecer enche nosso coração de alegria. E não é fácil, não é fácil a gente agradecer. Lógico que é. O nascer do sol,
o brilho da lua, um dia que nasce, uma bênção que chega, um filho que nasce, mesmo no sofrimento, porque lembremos do Evangelho segundo o Espiritismo que nos diz: o sofrimento é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque a gente pensa que o sofrimento é um castigo, jamais. O sofrimento vem a nós quando a gente precisa mudar de rumo. Então é um aviso que Deus está nos dando para que corrigimos rumos, para que tomemos de novo o caminho da felicidade. Porque como filho pródigo, que infelizmente ainda somos nós no mundo de provas e expiações, um dia nós vamos querer voltar para a casa do Pai. Qual vai ser esse dia? Quando a gente cansar de comer com os porcos, como o filho pródigo. E qual seria a comida dos porcos? Orgulho, egoísmo, maledicência, vontade de fazer o mal, fofoca, intriga. Quando a gente cansar de comer com os porcos, nós vamos lembrar que tem dignidade na casa de nosso Pai. E nós vamos querer voltar. Isso vai ser inevitável. O nosso livre-arbítrio limita o tempo da volta, mas a volta é compulsória, porque o Pai está sempre de braços abertos. E quando a gente lembrar que lá tem dignidade, nós vamos querer voltar. O problema é que quanto mais a gente distancia, mais longo é o caminho de volta. E outro problema é quanto mais lixo a gente deixar na ida, mais lixo nós vamos ter que recolher na volta, porque ninguém vai recolher aquilo que nós fazemos. E prossegue. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos e diferentes moléstias, lhes trazia ele e os curava, impondo as mãos sobre cada um. Lucas, capítulo 4, versículo 40. Nessa passagem, o autor indaga por qual razão curava os enfermos. Uma razão muito lógica. Era para eliminar o sofrimento das pessoas. Porém, ia muito além disso. Era um incentivo para que as pessoas promovessem uma reforma íntima. Vocês se lembram que Jesus dizia sempre quando curava alguém? Vá e não peques mais. Vá e não faça mais o mal para ninguém. Vá e procura fazer a caridade. Vá e faça o bem. Vá e cresça em espírito, porque a verdadeira morada não é deste mundo. E assim ele prossegue. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Em João, capítulo 5, versículo 31. Os outros sempre nos enxergam melhor do que podemos nos ver. Se quem nos aprecia no mal pode estar equivocado, quem nos observa no bem nunca se engana. Assim, pela atitude insensata de um minuto, não podemos desconsiderar em alguém os valores que nele predominam. Apenas a tua ação no tempo e o tempo agindo sobre ti é que se encarregam de mostrar-se em teu justo valor. Ou seja, façamos sempre o bem, não aquele bem ostentação, mas aquele bem que vem do coração. A gente pode pensar, a gente dá um pão para quem tem fome é caridade? Depende da intenção. Se eu der o pão com o intuito de humilhar aquela pessoa que está em situação difícil, não tem nada de caridade. Mas se eu der com o intuito de saciar a fome daquele que tem fome, aí a intenção é a caridade. Então, para Deus pouco importa a nossa ação, nos diz o autor do livro, importa a nossa intenção. Se a nossa intenção for boa, diz o irmão José, e nós cometermos o erro será muito, mas muito mitigado, será quase que nulo. E assim prossegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Em Atos, capítulo 9, versículo 6. Assim devemos proceder, ou seja, diante das nossas quedas, ao invés de permanecermos caídos, se levantarmos, devemos reerguer-nos e refazer nossa jornada de maneira como Cristo nos ensinou. Ou seja, não devemos, diante de nossas quedas, ficar lamentando o que fizemos. Vocês imaginam se na porta de Damasco, em vez de Paulo se reerguer
e passar a pregar o cristianismo, ele ficasse apegado no seu passado. Porque não é segredo para ninguém que Paulo foi um grande perseguidor. Aliás, Saulo, porque ele renasceu como Paulo. Foi um grande perseguidor de cristãos. Se ele ficasse, talvez nós não tivéssemos falado de Jesus agora. Porque ele sacudiu a poeira e foi de perseguidor de cristão ao maior pregador do cristianismo. Todo o Ocidente recebeu a palavra do Cristo graças ao apóstolo Paulo. E assim é o exemplo que ele nos dá. Se erremos, Deus nos dá a oportunidade de converter nossos erros em acerto. Isso é misericórdia divina. Então não nos convém abrir mão da misericórdia divina. Aproveitemos nossos erros e façamos deles acertos, assim como nosso Pai nos faculta a fazer, todos os dias. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com a divina revelação, aprendemos que o amor é um único caminho e que sua prática cobre multidão de pecados. Assim sendo, a alegria de vencer a si mesmo supera a apatia do comodismo e todas as aflições que nos acometem. Inicialmente a luz, para quem vive na escuridão, incomoda, mas depois que nos adaptamos, se torna doce e agradável. Ou seja, para quem sempre viveu nas trevas, de início a luz machuca sim. Por isso que o Cristo nos revelava de maneira mansa, com bons exemplos, porque se ele fizesse resplandecer toda a sua luz, provavelmente seria um planeta de cegos, porque a luz do Cristo, a luz do nosso Senhor, brilha tanto que talvez nós não tivéssemos capacidade de enxergá-lo. E ele, na sua humildade, soube fazer de a conta-gotas para que a gente fosse receber aos poucos os seus ensinamentos. Causa de tropeço. Não nos torneis causa de tropeço para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Que todo aquele que for chamado a exemplificar o Evangelho deve fazê-lo sem distinção alguma. Que nossas palavras referentes ao Evangelho não sejam desmentidas pelas nossas ações. Ou seja, dizia um filósofo da antiguidade que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então não adianta nada a gente falar com a boca e agir de maneira contraditória. Então que façamos do nosso exemplo a alavanca do nosso própria evolução moral. Que os nossos exemplos possam ajudar os nossos irmãos que estão ao nosso redor a crescer junto conosco. E o autor nos lembra uma passagem que ele diz: quem reergue um caído, se reergue com ele. Pessoal, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do livro. O livro é muito interessante. Precisaria de mais tempo, mas infelizmente o tempo urge. Então eu espero ter passado um pouquinho do muito que o livro significa. Muito, muito obrigado pela atenção de vocês. E assim, nesta paz e tranquilidade, após todo esse aprendizado da noite, vamos colocando nossa mão direita sobre a nossa perna direita, a nossa mão esquerda sobre a nossa perna esquerda, e elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes e aos nossos mentores. E os nossos médios, que tanto se prepararam para este momento, vão dando início ao passe. Vamos imaginando uma luz branca que emana do alto, descendo sobre todos os nossos centros de força,
a começar pelo coronário no alto da nossa cabeça. Que essa luz nos envolva os nossos pensamentos, para que sejam sempre voltados para o bem. E passando pela nossa testa, no centro de força frontal, nos permita termos sempre uma visão positiva e otimista da vida. E essa luz, passando pelo nosso laríngeo, nosso centro de força, nos ilumine, nos fortaleça esse órgão fonador, nos proporcionando sempre boas palavras, palavras de paz, de amor, de serenidade. E assim, descendo, chegando ao nosso cardíaco, na altura do nosso coração, essa luz fortaleça os nossos sentimentos e as nossas emoções, para que os nossos sentimentos sejam sempre bons, voltados para o amor, para a fé, para a esperança. E assim, descendo um pouquinho mais, chegando ao nosso centro de força esplênico, na altura do baço, essa luz fortaleça o nosso sistema imunológico, para que tenhamos força para enfrentar os nossos dia a dia. E essa luz descendo um pouquinho mais, chegando ao gástrico, na altura do estômago, proporcione uma higienização, uma limpeza de possíveis energias tóxicas que ali se encontram, nos fortalecendo, nos dando coragem para enfrentar os nossos desafios. E essa luz descendo um pouquinho mais, chegando ao nosso genésico, centro de força criador, nos proporcione muito equilíbrio, para que as nossas criações sejam sempre voltadas para o bem. E assim, essas energias descendo pelas nossas pernas, passando pela planta dos pés, subindo na parte posterior da perna, chegando ao básico, fortalecendo a nossa coluna, a nossa postura, tanto física como espiritual. E essa luz subindo a nossa coluna, vértebra a vértebra, fortalecendo os nossos ossos, a nossa musculatura, passando pelo bulbo e chegando novamente ao coronário, fechando assim o ciclo. E assim, energizados e agradecidos, vamos doar um pouco do muito que recebemos. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram doentes, quer seja uma doença física, moral ou espiritual, onde quer que eles estejam, nos seus lares, nos hospitais, nos quartos, nas enfermarias, nos pronto-socorro. Vibremos também muita luz, muita força à equipe médica, às equipes socorristas, aos bombeiros, às ambulâncias, aos policiais. Vibremos intensamente aos nossos irmãos idosos que se encontram nos asilos, muitas vezes tristes, solitários. Muita luz, muita força e muita coragem.
Vamos agora vibrar pelas nossas crianças, nas creches, nos orfanatos. Essas crianças desamparadas, muitas vezes dentro dos seus próprios lares. Mestre, amigo Jesus, envolva com a sua luz a todos os nossos irmãos, moradores de rua, sem um teto, sem um abrigo, dando-lhes força, coragem, ânimo, esperança, e que eles encontrem sempre mãos amigas que lhes ofertem um prato de comida, uma água fresca, uma roupa limpa. Vibremos também aos nossos irmãos viciados, que perambulam pelas ruas da cidade, para que eles, em algum momento, tenham vontade de voltar para os seus lares, pelas suas famílias, e busquem ajuda. Vibremos aos nossos irmãos encarcerados, nas cadeias, nos presídios, nas penitenciárias, para que em algum momento eles despertem aquela centelha divina que existe dentro de cada um de nós e voltem à prática do bem. Vamos agora vibrar pelos nossos parentes e amigos recém-desencarnados, para que eles sejam amparados e acolhidos pela espiritualidade. Vibremos também aos suicidas, para que eles sejam socorridos, amparados por Maria de Nazaré, por suas equipes, e que eles encontrem força, ânimo e tenham a oportunidade de uma nova experiência. Jesus, envolva com a sua luz a nossa casa de paz e amor, que com tanto carinho recebe a todos que aqui chegam. Envolva a todos os dirigentes, trabalhadores, frequentadores, assistidos. Envolva também as nossas casas co-irmãs, a Caspage em Guaianazes e a Crepade em Ferraz de Vasconcelos, a todos os internos, para que eles encontrem aquilo que vieram buscar, que eles saiam dali melhores do que quando chegaram. E assim, vamos vibrando intensamente pelo nosso país, que Jesus, que Ismael envolva com a sua luz, com o seu amor, o nosso Brasil, a nossa pátria do Evangelho. A todos nós, brasileiros, os nossos irmãos que passaram pelas tragédias, das enchentes, das queimadas. Envolva também com o seu amor os nossos governantes, para que eles tomem decisões equilibradas, justas, que tragam benefícios à população. Mestre, amigo Jesus, envolva com a sua luz o nosso planeta, a todos os países, a todos os povos, principalmente aquelas regiões que se encontram em guerra. Envolva com a sua luz e o seu amor a mente e o coração desses líderes, desses governantes, para que eles consigam fazer acordos pacíficos e acabem com essas guerras, para que a paz possa reinar nessas populações. E agora, vamos vibrar pelos nossos lares, entrando em nossas casas,
abrindo portas e janelas para que essa luz que emana do alto promova uma higienização, uma limpeza de energias tóxicas que porventura ali se encontram, limpando, higienizando tetos, paredes, pisos, de todos os cômodos, do sala, quarto, cozinha, banheiro, varanda. E que o Mestre Jesus envolva com a sua luz, com o seu amor, a todos os nossos entes queridos que conosco ali convivem, dando-nos força, coragem, paciência, ânimo, compreensão. E que essas energias benéficas se estendam também aos nossos vizinhos, em prédios, nos apartamentos, para os funcionários, nas casas térreas, nas casas vizinhas, as casas da nossa rua, do nosso quarteirão, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E agora vamos vibrar pelas nossas águas, acompanhando os nossos amigos espirituais, pretos velhos, índios, caboclos, farmacêuticos, biólogos, botânicos da espiritualidade, que recolhem da natureza, das folhas, das flores, das plantas, dos caules, das raízes, das águas, dos rios, das cachoeiras, energias que são transformadas nos laboratórios da espiritualidade em remédios, remédios que necessitamos e que são colocados em nossas águas, nas nossas garrafas, nos filtros das nossas casas. E ao tomarmos esta água, elevemos o nosso pensamento em agradecimento. E assim, agradecidos a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade amiga, vamos finalizando com a oração que Jesus nos ensinou, com a interpretação de Emmanuel. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome, em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a sua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade, mas livra-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que Jesus nos abençoe, nos acompanhe em retorno aos nossos lares e que tenhamos uma noite de paz e serenidade e que na próxima semana possamos estar aqui novamente. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muita paz, bom retorno, até a próxima terça. Fonte de luz,
amor em Jesus.